Bom dia. Vamos começar nosso tempo com uma oração? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pela realidade, Senhor, de que suas misericórdias se renovaram nesta manhã. Obrigado também porque este dia, Senhor, é o dia que o Senhor fez para que possamos estar na tua presença, para que possamos, de fato, Pai, ouvir a tua palavra, agir, ó Pai, de acordo com ela. E eu te peço, Senhor, nesse momento, que o Senhor nos abençoe, nos dê entendimento, que o Senhor abra os nossos corações para que a cada dia, Senhor, possamos caminhar do teu lado, submissos a ti e crendo, Senhor, no porvir. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar de continuar a nossa, falando a respeito de crescimento espiritual, né? Mas para que a gente possa sempre reforçar o que a gente tem dito aqui, né? Então os conceitos fundamentais são que Deus nos regenerou para uma viva esperança, para uma herança, e aí a gente está falando de galardão, que está lá no céu. Nós somos, nesse período em que estamos aqui, guardados pelo poder de Deus, se necessário, passaremos por aquilo que precisaremos passar para que a gente possa desenvolver o caráter de Cristo em nossas vidas. E isso é uma promessa. Isso para nós é um motivo de grande alegria, porque nada do que a gente passa é em vão. É somente se necessário, né? A fé aprovada é mais preciosa do que ouro, então existe a prova da fé e todos nós passaremos por ela. E uma vez ela aprovada, a gente exulta em alegria indizível para a salvação da nossa alma. Isso acaba convergindo para 3 conceitos bastante importantes, que é cingir o entendimento e esperar na graça, ou seja, eu me esforço na medida em que eu consigo me dedicar a aprender mais de Deus, mas sempre consciente de que isso é fruto da graça. Então, apesar de parecer ser até um contrassenso, sempre isso vai estar presente na nossa vida. Da nossa parte, o máximo esforço possível. Lembrando que sempre a graça é de Deus. Então, graça não é uma questão de esforço, mas é uma questão de mérito. O mérito é sempre de Deus. Não vos amoldeis, é o que Pedro nos chama para vivermos nessa vida no período em que nos convertemos até o período em que iremos para o céu, ou que Jesus volte. E sede santos, porque eu sou santo. Essas são as 3 tônicas do livro como um todo, né? Então, só para a gente reforçar, essa figura tem a ideia de trazer para nós esse cingir o entendimento, que é como alguém que está preparado, né, para largar, para competir. Cingindo o vosso entendimento, esperar inteiramente na graça. Essa figura tem a ideia de trazer para nós o não vos amoldeis, né? E para a gente poder fixar bem a aplicação. E a questão da separação, né? Quando você é santo, você é separado. Então, sede santos, porque eu sou santo. Bom, esse daqui é a divisão da nossa aula: temor e obediência, crescimento para a salvação, a razão da fé, a unidade da fé, a prova da fé, e é Cristo quem nos desenvolve. Tá? Nós vamos passar por esses temas aí, se Deus quiser. E hoje a gente está falando de crescimento para a salvação, estamos na segunda parte. A primeira parte está na primeira aula. E para a gente poder ter uma ideia um pouco mais clara dos assuntos de hoje, eu fiz esse pequeno resumo só para a gente poder estar alinhado com o que nós vamos ver hoje aqui. Então, estamos sendo construídos como uma igreja, estamos nos tornando um só corpo, uma só nação. Temos um modelo, que é o nosso primogênito. Temos acesso direto ao Pai. Temos autoridade para fazermos sacrifícios espirituais, e a gente vai falar um pouquinho a respeito do que é isso. Temos uma guerra a ser travada com as nossas paixões carnais e o mundo, aquilo que nos envolve. E uma ordenança é que a gente, nesse contexto todo, mantenhamos exemplar o nosso procedimento. Então, só para a gente poder enxergar onde nós queremos chegar hoje. Então, a primeira questão é a casa espiritual. Vamos abrir lá em 1 Pedro, para a gente ler o trecho. 1 Pedro,
nós vamos trabalhar hoje a partir do versículo 4, de 1 Pedro 2, a partir do versículo 4. Só para a gente poder relembrar o que nós falamos na aula passada. Então, ele diz assim, né? Ele começa, na verdade, esse trecho começa no 1, 25b. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente o genuíno leite espiritual, para que, por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes experiência de que o Senhor é bom, é bondoso. Então, esse foi o trecho que a gente trabalhou na aula passada. Agora, para essa aula, a gente vai a partir do 4. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Depois a gente trabalha mais um pouquinho. Então, um dos aspectos que Pedro trata aqui é a questão da casa espiritual, né? Qual que é a ideia aqui? Que, na medida em que nos tornamos uma igreja, e a figura da igreja é algo parecido com uma construção, tanto é que ele usa a figura das pedras, né, que era uma parte fundamental da construção, nós crescemos na medida em que nos tornamos casa espiritual. O que é dito a respeito da pedra que vive? E é interessante porque a gente vê alguns trechos da Bíblia trabalhando esse conceito da pedra, né? Se é uma coisa que não tem vida, é pedra, verdade ou não é? Pedra, você olha, você pode fazer o que você quiser, ela não sai de lá, né? A única coisa que modifica a pedra é o vento, quer dizer, ela mesma não faz nada. Então, assim, é muito interessante trabalhar esse conceito de que nós somos pedras vivas. E no trecho que a gente leu, Jesus também é colocado como uma pedra viva, né? Então, ao mesmo tempo que é algo que normalmente a gente olha e não tem vida, ao mesmo tempo é uma coisa extremamente estável, né? Uma coisa sólida, né? Que é confiável, que permanece para sempre, né? E aí a gente vê em Romanos 8:29 esse texto aqui. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha que linguagem bacana, linda que Pedro usa, Deus, através de Pedro, né, usa para representar a pedra viva e as pedras que vivem. Isso está lá no versículo 4, e ele diz assim, né? Chegando-vos para ele, a pedra que vive, e aí eu vou pular um trechinho, só para a gente poder ter o conceito claro. Também vós mesmos, como pedras que vivem. Então, o que a gente percebe? Que a ilustração que Pedro usa para Jesus é a mesma ilustração que ele usa para nós. Isso traz muito para nós essa imagem do primogênito, né? De alguém que está colocado numa posição em que serve para nós como referência. E olha que interessante, né? Quando a gente olha para esse texto, o que o texto fala? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando a gente fala de igreja, um dos elementos mais fundamentais que existem é a referência. É aonde que nós vamos mirar o nosso olhar para que a gente possa desenvolver a nossa vida. E pensar como igreja, pensar como a casa que está sendo formada, quem é o nosso referencial? É o próprio Jesus, né? Então é uma imagem muito bacana.
Olha só um filho mais novo olhando para o primogênito. Não é legal? E é muito interessante porque, assim, isso permanece. É engraçado, porque às vezes a gente fala assim, o Tomás chega em casa e fala assim, não, o Tiago falou não sei o quê. Eu falei, mas como? Não, liguei para ele, falei com ele e tal. Então eles conversam assim, o tempo todo, sobre profissão, sobre problemas e tal. Essa é uma figura que para nós é muito presente, mas eu acho que isso traduz muito do que é olhar para o primogênito, né? Com um espírito de admiração, de amizade, de proximidade, de intimidade. E eu penso que quando a gente está olhando para esse trecho aqui, o que muitas vezes a gente precisa criar é esse tipo de sentimento em relação a Jesus. Sabe, em que a gente olha e admira, e quer fazer igual, e quer estar perto, e quer ter intimidade. E muitas vezes a gente tem Jesus como alguém que está lá, distante, longe das nossas experiências do dia a dia. Então, a ideia da gente trazer um assunto que é para o dia a dia é justamente a gente poder experimentar, na prática, no nosso dia a dia, esse tipo de sentimento em relação a Jesus. A admiração, convívio, né? O sentir saudade, né? Por que não? Senhor, estou aqui, estou distante do Senhor, eu quero estar perto de você, né? Então eu acho que isso é uma coisa importante para a gente cultivar, sabe? É um sentimento em relação ao nosso irmão mais velho, né? E ele continua falando a respeito da casa espiritual, né? E existem outros trechos da Bíblia que trazem também essa ideia da construção. Olha só que interessante. Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem que está dizendo para nós a respeito da pedra viva e das pedras vivas? Quem que está dizendo para nós? Quem que é o autor desse livro? É Pedro, que é citado em Mateus como sendo a pedra onde serão construídas as igrejas. Então, assim, no mínimo ele tem autoridade para falar sobre a construção da casa de Deus, né? Não é? Desde o nome é Pedro, né? Que é pedra, né? Olha em Efésios 2, de 19 a 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. São figuras que estão utilizando o edifício para representar uma ideia. Qual que é a ideia que está sendo representada quando a gente fala a respeito da construção, da pedra? É um edifício literal? Claro que não. Mas é algo sólido. É algo que se vê e que se percebe dentro do ambiente em que a gente está. Não é algo que passa desapercebido, né? Aqui é o segundo templo, né? Pelo menos é como muitas pessoas imaginam que seria o segundo templo, né? O primeiro foi destruído, o segundo foi esse daqui. Então, veja só, não é algo que na paisagem passa desapercebido. E quando a gente pensa na igreja nos dias de hoje, muitas vezes a igreja está passando desapercebida. Você já viram o crente 007? Você trabalha com o cara faz 5 anos, você nunca soube que o cara era crente. Talvez ele também não sabia que você era, né? Mas essa é a ideia de nós sermos algo em que as pessoas reconhecem isso. A construção da igreja, ela tem que ser algo que impacta o mundo, impacta o ambiente onde a gente vive. Esse que é o sentido da igreja. E o que é interessante é que, quando ele usa essa analogia, essas ilustrações, ele está dizendo de uma igreja que não é uma igreja física. Porque se nós somos as pedras, é evidente que não está falando de um edifício físico, né? Mas muito sólido. E se nós pensarmos em todos os crentes do mundo inteiro, essa é a igreja. É algo muito mais... extrapola qualquer pensamento que a gente possa ter, né? Aqui não é a igreja, né? Onde a gente está,
que é um lugar muito bem preparado para que a gente possa estudar e formar a igreja, percebe? A igreja não é algo que está limitado a esse espaço. E esse é o conceito que a gente deve trazer. Igreja somos todos nós que cremos em Cristo como o único e suficiente Salvador. Essa é a igreja. Essas são as pedras vivas, né? Que a gente deve ter muito claro isso na nossa mente. Então, a formação da igreja, ela é fundamental para o nosso crescimento espiritual. A igreja, ela é um elemento que alavanca o nosso crescimento, seja por meio das experiências em que a gente vive, seja pelo convívio com os irmãos, né? Muitas vezes não é fácil conviver com o irmão, né? Tem seus desafios, né? A gente sempre fala que a igreja não é o céu, né? Aqui é um bando de pecador reunido tentando fazer a coisa certa. Mas não deixa de ser pecador. E na medida em que você vai convivendo, vai tendo seus conflitos, vai tendo suas decepções também, né? Às vezes a igreja nunca é perfeita. Mas você vai afiando o teu machado na medida em que você convive com os irmãos. E isso talvez seja um treinamento muito importante para quando você está se relacionando com pessoas que não têm a mesma fé que você. Pois não, Jorge? Maurício, nessa parte de Mateus, está com um esclarecimento. Quando Jesus fala sobre esta pedra, parece que ele não está se referindo a Pedro, mas ele está se referindo à declaração de Pedro. Ok. Então, quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, embora Pedro signifique pedra, na verdade o que Cristo está dizendo, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está dizendo esta pedra, declaração. A declaração de Pedro. Perfeito. Tanto é que Cristo é denominado a pedra angular, sobre a qual edificarei a igreja. Perfeito. Então, é bom esse esclarecimento, claro, porque a Igreja Católica faz essa interpretação. E por isso a constitui Pedro como o primeiro Papa. Quando na verdade não é Pedro. É a declaração de Pedro. É a declaração que Pedro acabou de fazer lá atrás. Perfeito. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus responde, olha, assim como você é Pedro, e não há dúvida de que você é a identidade de Pedro, sobre a tua declaração como pedra fundamental eu edificarei a minha igreja, ou seja, sobre mim mesmo. Entendi. Muito obrigado pela contribuição. Tá claro isso então, pessoal? Então, corrigindo a questão do conceito, né? Ok? Então, assim, quando a gente fala a respeito de casa espiritual, é isso. É a gente poder entender que a igreja é muito mais do que o espaço em que a gente convive, a gente está habituado a viver, né? E o trecho fala também, logo em seguida, que ele fala assim, ó, mesmo com pedras que vivem, sois edificados casas espirituais para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes os sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, o que acontece? No passado, né, nós tínhamos os sacerdotes que faziam sacrifícios para Deus e que conhecia muito da lei, né? Ele era basicamente como se fosse um embaixador, né? Ele conhecia as leis, ele sabia como que era o rito dos sacrifícios e ele oferecia esses sacrifícios para que a gente pudesse ter um sacrifício santo, porque existiam leis, né, para que você fizesse o sacrifício. E hoje não é essa mais a realidade. Na medida em que somos feitos os sacerdotes, nós temos acesso a Deus. Então a gente sai de uma figura de um mediador, né, que faziam sacrifícios com todas as regras que esses sacrifícios impunham, e hoje a gente faz isso diretamente, né? Nós é que fazemos o sacrifício na medida em que temos acesso direto a Deus. Isso é muito importante a gente ter justamente por causa dessa questão da mediação, né?
voltando à Igreja Católica, né, muitas vezes tem essa questão do mediador, né, é o pai, é o padre, é Maria e tal. E não, hoje a gente tem acesso direto a Deus, né? Então, essa imagem também é importante para nós, né? E os sacrifícios espirituais. Vamos abrir lá, Romanos 12:1. Se alguém puder abrir em Hebreus 13, 15 a 16. E Filipenses 4:18. Alguém pode ler Romanos 12:1? Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Por que ele fala sacrifício num contexto como esse? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, aqui tá, minha versão está um pouco diferente, de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por que ele fala de sacrifício nesse contexto? Por que é sacrifício? Esforço. O que mais? Por que é sacrifício fazer isso, né? O culto racional, ele está associado a sacrifício, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Isso para nós é natural? Não, não é. Percebe como a graça, ela está presente, mas ao mesmo tempo, nós temos que nos despojar da maldade, despojar. Então, a ideia é que esses sacrifícios sejam questões que, para nós, do ponto de vista carnal, depois do pecado, são caras para a gente. Então, assim, quando a gente lê o texto, acha tudo lindo. A prática é complicada, né? Então, a ideia é que a gente possa ter consciência de que isso não é algo que é natural para nós. Vai contra a nossa natureza, né? Então, a gente precisa de dedicação, precisa de esforço, né? Hebreus 13, 15 a 16. Quem pode ler, por favor? Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessa o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência de comunicação, que com tais sacrifícios Deus se agrada. Olha que interessante. Não só esses sacrifícios são presentes na nossa vida, como isso é agradável a Deus. Então, percebe que isso já faz parte do projeto de Deus, né? Da reconciliação, onde você se sacrifica, você abre mão de coisas que para vocês, para cada um de nós é cara, para que a gente possa atingir um objetivo que é um objetivo maior do que as nossas próprias paixões, né? Filipenses 4:18. Alguém pode ler, por favor? Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, e da vossa parte me foi enviado, como cheio de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. De novo, né? É sacrifício. É algo que demanda de nós um abrir mão daquilo que precisa ser feito. É muito interessante você pensar em sacrifício e fazer essa analogia entre o sacrifício do passado e o sacrifício atual, né? Eles têm muitas diferenças e algumas semelhanças. Então, olha só que interessante se nós exercitarmos essas duas figuras, né? Quais as diferenças entre os sacrifícios do Antigo Testamento e os sacrifícios espirituais? No Antigo Testamento, você oferecia um terceiro para ser sacrificado, certo? Você pegava lá um cordeiro tal, e sacrificava. Hoje, quem que é o cordeiro? São as ovelhas aqui, né? Não tem um terceiro. Uma vez que o sacrifício era consumado, terminava ali, certo? Você ia lá, queimava e acabou. Hoje não. Hoje é você quem vai para o altar e ele não tem fim. Isso é constante, né? A cada momento você pode estar sacrificando a Deus. E muitos de vocês devem estar se perguntando, o que esse hambúrguer está fazendo aí, não é? Não é um sacrifício, muitas vezes, você tem que fazer, deixar de comer um hambúrguer desse? Então, a ideia é essa, que assim, diante de coisas que são extremamente aprazíveis para nós, a gente abrir mão disso
em função do sacrifício. Gente, tem muita situação que para nós é muito mais confortável não sacrificar. Quando a gente está diante de um princípio, é muito mais tentador a gente comer o hambúrguer do que comer uma saladinha de cenoura. Verdade ou não? Mas às vezes você precisa comer a saladinha de cenoura. Não tem jeito, né? E o ter consciência disso, que eu acho que é o mais importante, ter consciência de que nossa vida é uma luta constante, deve nos levar a exercitar a cada dia. Por que eu não devo abandonar a palavra? Porque a gente não sabe quando a luta virá. Mas se ela vier, eu tenho que estar preparado. Então, por que é importante você manter a sua rotina de leitura da Bíblia, a assimilação de princípios bíblicos? Porque a gente nunca sabe quando a luta vai vir. E às vezes ela pode aparecer e você está despreparado, você está desarmado. É muito verdade, como o próprio livro diz, que nós somos guardados pelo poder de Deus. De que Ele nunca dá para nós uma tentação além daquela que a gente pode suportar. Mas apesar disso, se você está melhor preparado, você passa melhor pelas situações que nós vamos passar, se necessário. Lembra do se necessário? Agora, você pode passar com uma consciência muito mais forte a respeito de quem é Deus e de quem é você, ou você pode passar meio que inebriado, sabe, das questões. Agora, se você está bem preparado, aquilo traz para você um entendimento mais rápido. E você pode reagir com mais rapidez em relação àquilo que está acontecendo, né? Então, o sacrifício tem a ver com isso. Tem a ver com abrir mão de coisas que para nós são muito agradáveis, mas que não são apropriadas naquele momento. E com fé. Lembra que nós falamos? Temor e obediência só vem com conhecimento. Se você não conhece a Deus, na hora da batalha, o que vai acontecer? Seus pés vão vacilar. Você vai fraquejar. Então é importante que a cada momento você esteja se fortificando, né? Corrida é uma coisa interessante, ensina algumas coisas, né? Uma das coisas que você aprende com corrida rapidinho é que não tem gelzinho, não tem banana, não tem nada miraculoso que substitui o bom treinamento. Não adianta na hora da prova, você vai correr uma prova de 10 quilômetros, que é o máximo que eu consigo correr, e falar assim, não, eu vou tomar esse gelzinho aqui que ele vai fazer mágica. Não vai, o que faz a diferença é o treinamento. E isso é na nossa vida assim também. Se você não treina, não adianta se pegar atalho, né? Então, essa que é a ideia do sacrifício, né? O tempo todo a gente está exercitando para que a gente possa alcançar os objetivos que nós temos na nossa vida. E aí ele fala a respeito de pedra de tropeço e pedra angular, né? O trecho que ele trata disso está lá em 1 Pedro. Pois não. Vou fazer uma ilustração desse negócio de treinamento. Né? Teve uma época na vida que eu fazia mergulho autônomo, né? E uma das maneiras de você ver que você mergulha sempre com alguém, é complicado você mergulhar com alguém que não está bem treinado. E uma das maneiras de você identificar que o cara era um mau mergulhador era justamente o foco, que qualquer um podia, cada equipamento, você pode comprar um gadget lá, então o cara chegava, o cara todo emparafernado lá, fala, cara, esse cara deve ser mau mergulhador, porque ele não deve ter feito o treinamento e tentou substituir o treinamento com aparelhos e tal, né? Então às vezes é sintomático isso, né? Ou seja, quando não tem treinamento, tem outras coisas para tentar substituir. E que não substitui, né, Marcelo? Deve ser que na corrida deve ser o cara que chega com tênis lá de 1.500. Gelzinho, o cara anda com a pochete, parece estar armado, assim, ó, cheio de... E não substitui, gente, não substitui. O que manda mesmo é o treinamento, né? Muito bom. A pedra angular veja a pedra de tropeço, né? Esse trecho, ele está registrado a partir do 2,6, que diz assim, né? Por isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa para quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes,
a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal, a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Então, o que vai mudar em relação... A pedra é sempre a mesma, certo? Mas o que vai mudar em relação ao tropeço ou à bênção? É a tua posição, né? Então, a pedra é a mesma, porém, dependendo da posição, ela servirá para te sustentar ou será para a sua condenação. E isso tem a ver com quem é crente e quem é descrente, né? Evidentemente. Bom, e aí ele fala a respeito de uma só nação. O texto seguinte, ele fala assim, ó. Vós, porém, que é a partir do 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, os que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, olha só que interessante, né? Ele está formando a casa, primeiro, a igreja, que tem muito a ver com um aspecto que é um aspecto individual, não tem? Ali, quando ele fala a respeito da igreja, do sacerdócio, do sacrifício, ele está tratando muito da tua relação com o próprio Deus. E agora ele começa numa outra abordagem onde nós, como igreja, vamos começar a influenciar o mundo. Então ele ampliou a visão daquilo que nós somos para um contexto onde outras pessoas também vão começar a nos acompanhar. E aí ele fala a respeito de um povo, de uma nação. É interessante quando você fala a respeito de povo, né? Quais são os elementos que levam a gente a identificar um povo, né? Então, basicamente, são algumas características que são consideradas. Primeiro, origem comum, uma identidade compartilhada, uma liderança ou referência, um propósito comum e aliança. Esse trecho que nós acabamos de ler, olha como ele traz para nós essa ideia. Somos um povo? Primeiro, origem comum, somos uma raça eleita, não é? Que o texto diz. Identidade compartilhada, nação santa. Liderança e referência, daquele que vos chamou. Propósito comum, para proclamardes as virtudes. E aliança, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, é um povo, embora ele não esteja limitado a uma região geográfica, é um povo. Agora, muitos desses elementos, eles têm se perdido. Por que esse curso chama simplesmente crente? Muitas vezes a gente tem vergonha de falar que é crente, porque a coisa está tão confusa no mundo, que às vezes você fala crente, a pessoa não consegue identificar muito quem é você, né? Vai lembrar daquelas igrejas do reteté, né? Que eu tenho uma amiga minha que fala que é a igreja do Deus surdo, né? Porque é uma gritaria danada lá, né? Ninguém se entende. Então, assim, qual é a nossa identidade? Nós precisamos resgatar isso, porque nós somos chamados a ser uma nação. Nós somos chamados a ser um povo. E como povo, nós temos que ter uma identidade. As pessoas têm que olhar para nós e identificar, esse daqui é daquele povo. Qual povo? O povo escolhido de Deus. E muitas vezes a gente se perde em meio ao dia a dia, com questões que são secundárias. E mais uma vez, as pessoas não conseguem nos olhar como alguém que pertence a um povo, que claramente é identificado, né? Muitas vezes a gente tem alguns povos, né, que se identificam de uma forma tão clara que você bate o olho e fala, esse daqui é de tal nacionalidade, verdade ou não é? Porque está característico, está ali estampado. E muitos de nós está assim, diluído na multidão. Como que a gente pode trazer a nossa identidade de uma maneira clara, santa? Porque é disso que Pedro está falando. A ideia do texto é que nós sejamos claramente identificados como povo de Deus.
independente da nomenclatura que a gente use, né? Raça eleita, nação santa, daquele que vos chamou para proclamardes as virtudes, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse cara aí pertence a Deus. Essa tinha que ser a conclusão de quem tem contato conosco, né? E quando a gente olha para a série, né, que o Fernando acabou de dar, como isso é presente nas nossas vidas, né? Os desafios, né? Falou de trânsito lá, que eu pessoalmente tenho muito problema com isso. Então, assim, você começa a perceber, você fala assim, nossa, quanta coisa eu preciso mudar na minha vida, né? E mais, né? Com atitudes práticas. Não adianta a gente ficar na teoria, né? E nem falar assim, não, olha, a partir de hoje, eu vou me controlar. Quais são os comportamentos que você vai mudar na sua vida? Porque se você não mudar, não adianta só ficar no campo das intenções. Tá animado o negócio aí, né? Então é isso, é a gente poder ter, além da intenção, o comportamento ajustado, né? Para que a gente seja claramente identificado. E aqui cabe a gente falar um pouquinho a respeito de comportamento. Lembra do exemplo que nós falamos aqui da criança, quando você pede para a criança para ela ser simpática? Quando você pede isso para uma criança, ela não entende o que você está falando. Agora, se você falar para ela sorrir e cumprimentar de volta, isso ela consegue entender. Então, quando a gente olha a Bíblia, é muito importante a gente começar a questionar os nossos comportamentos. Nós somos muito tolerantes com a gente, porque quando a gente se julga em relação às intenções. E quando a gente julga o outro, a gente julga conforme o comportamento. Não é comum você falar assim, poxa, mas eu não tive a intenção de te ofender. Mas quem que vê a tua intenção? Ninguém, né? Todo mundo vê teu comportamento. Então, na ideia de que você vá proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que a gente fale a respeito de comportamento. É importante a gente trazer isso à memória, né? E é isso que é o proclamardes, né? O proclamardes é isso, não é a gente ficar tendo um discurso muito bem ajustado, muito bem articulado, olha, vamos proclamar e tal. Não, o que Pedro nos chama é a respeito do comportamento. É o proceder, né? E aí ele fala, né? Para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Só para a gente não perder o trecho, ele está no versículo 9, né? Quando ele fala assim, ó, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de... Então, o propósito de sermos tudo isso é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui ele está falando de discurso, de dar aula? Não, a proclamação ela se dá através do testemunho de vida, através do comportamento, né? E que não é fácil, né, pessoal? Assim, não temos muito como fugir disso, né? Agora, qual que é o ambiente da proclamação, né? Porque pode ser muito tranquilo proclamar as virtudes de Jesus aqui nesse ambiente, né? Muito facinho. Muitas vezes, às vezes não, mas é mais fácil. E olha o ambiente que a gente está vivendo, né? Nós temos aqui um ambiente em que é presente para nós a questão da globalização e conectividade. Deixa eu aumentar minha cola aqui, que senão não vou ler. Da onde que surgiu todo essa globalização e conectividade? A origem histórica, a globalização moderna começou com as grandes navegações no século XV e acelerou com a Revolução Industrial e se consolidou com a internet no século XX, né? Então, desde lá de trás, começou essa questão da globalização dos povos e terem contato um com o outro. O impacto atual. Vivemos em uma sociedade hiperconectada, onde ideias, valores e comportamentos circulam rapidamente. Verdade ou não? E como é que eu mantenho o meu procedimento num contexto como esse? Onde eu vou ser influenciado por influencers, né? O tempo todo.
né? Só terminar esse slide, a gente já vai. Desafio do cristão: filtrar o que consumimos e manter a mente renovada, conforme Romanos 12:2, sem se conformar com os padrões do mundo. Nós somos influenciados. Gente, se você acha que não, você está baixando a guarda. Nós somos influenciados pelo estilo de roupa, pela forma como fala, pelas ideias. E, de novo, muitas dessas ideias, para nós, humanamente falando, fazem um sentido danado. E aí está o sacrifício, né? Apesar de falar isso, eu vou voltar para as Escrituras e vou concentrar minha atenção nas Escrituras. Tá bom? Vamos para o intervalo e a gente já volta? Ok, então falamos aqui um pouco a respeito de globalização e conectividade, que é algo que é real, a gente vive esse contexto. O contexto do individualismo, nós vivemos uma sociedade extremamente individualista, né? E a origem histórica é que isso ganhou muita força com o iluminismo, lá no século XVIII, que exaltava a razão e a autonomia do indivíduo. A modernidade reforçou a ideia de que cada um é responsável por sua própria felicidade. Isso trouxe para nós essa questão do individualismo, né? O impacto atual. A busca por identidade e realização pessoal muitas vezes ignora o coletivo e os valores espirituais, né? Então você vê muitas pessoas que estão buscando sua própria conquista, seus objetivos, e o resto que se lasque, né? A gente percebe isso até em questões públicas, né? Às vezes a pessoa está ali acho que foi quinta-feira, eu estava treinando e tinha uma pessoa correndo na ciclofaixa, né? E é arriscado, né? Mas aqui eu quero correr na ciclofaixa, eu vou correr na ciclofaixa. Assim, mas não está combinado, porque, gente, todas essas regras são combinados sociais, né? A gente combina o seguinte, ó, nessa faixa aqui vai andar bicicleta, tudo bem? A gente combinou isso, né? Com quem? Através dos nossos representantes, que fizeram as leis e tudo. E aí eu quebro, sobrepor o meu interesse, sobrepor sobre o interesse coletivo, né? Tem razão para aquilo lá ser uma faixa demarcada onde só a bicicleta anda. Então, assim, é uma sociedade que a gente tem vivido que é muito focada nos direitos e muito pouco focada nos deveres. Sempre são os meus direitos, mas os deveres, não, os deveres alguém faz, né? Eu não, né? Então isso é muito complicado, é mais desafiador permanecermos testemunhando a respeito daquilo que Deus fala num contexto como esse, né? Então, o desafio do cristão é viver em comunidade, servir uns aos outros, negar a si mesmo, mesmo quando o mundo prega eu em primeiro lugar, né? Muito complicado. Uma outra questão importante que nos desafia a termos um proceder santo nesse contexto é o materialismo e consumo, né? A origem. A Revolução Industrial criou uma cultura de produção em massa e consumo. O capitalismo moderno transformou bens em símbolos de status, né? Então, o valor das pessoas é atribuído em relação aos bens que ela possui. O impacto atual. O valor de uma pessoa é frequentemente medido por sua aparência, posses ou sucesso financeiro, né? Desafio do cristão: buscar em primeiro o reino de Deus e viver com contentamento, sabendo que a nossa herança é eterna. Quando a gente olha para esse contexto, o cuidado que a gente precisa ter é não ser igual ao peixe. O peixe não tem consciência da água, porque ele está embebido nela. O peixe não sabe que existe água e existe ar, ele está só na água, tá certo? E ele está tão envolvido naquilo lá que ele não tem consciência da água, né? Não, acho que não tem, né? Nunca fui peixe. Mas assim, percebe? A gente está tão envolvido nisso que a gente corre esse risco de repente achar que está tudo normal, que está tudo certo, né? Precisamos ter muita consciência disso.
Relativismo moral também é outra marca da nossa sociedade, né? A origem histórica, pós-modernidade, no século XX, questionou as verdades absolutas, promovendo a ideia de que cada um tem a sua verdade. O impacto atual, a moral se tornou subjetiva e os valores bíblicos são frequentemente vistos como antiquados. E o nosso desafio qual que é? Firmar-se na verdade da palavra, mesmo quando ela é impopular ou confrontadora, né? Acho que todos nós já vivemos momentos assim, né? É óbvio que quando você está lidando com um cristão, você tem a palavra como base para utilizar com esse cristão, que nem sempre é fácil, às vezes. Mas no mundo, o testemunho tem um valor muito grande quando a gente está firme na palavra, né? E muitas vezes é com o comportamento, é com a atitude que você vai mostrar e testemunhar, muito mais do que às vezes com a Bíblia. A gente precisa ser sábio nisso também, né? Então, é outra questão que a gente vive em relação ao contexto. Então, eu queria que a gente só pudesse ver que, assim, o que está sendo falado aqui para nós tem razão quando Pedro fala do sacrifício. Porque para nós é muito mais fácil embarcar nessa onda. E mais, gente, eu acho que assim, é importante que cada um de nós saiba que em maior ou menor grau a gente vive isso. A gente tentar mentir para nós mesmos de que nós não somos influenciados por isso, porque nós somos. Eu acho que quanto mais consciente a gente tiver, mais fácil da gente lidar com as nossas limitações, né? Imediatismo e superficialidade. A origem histórica. A tecnologia digital e das redes sociais criaram uma cultura de gratificação instantânea e comunicação rápida. O impacto para nós, né? As pessoas têm dificuldade em lidar com processos, silêncio e profundidade. Eu não sei vocês, mas vocês já repararam que hoje é muito difícil você ver uma criança sem fazer nada? Sabe assim, sem a tela, né? Parece que o tempo todo ela precisa estar entretida, né? Eu não sei vocês, minha mãe falou muito. Fica quieto aí, moleque, né? E a gente ficava, né? Então, assim, é engraçado que acho que existe uma sobrecarga no cérebro das crianças e talvez até nós mesmos, que a gente precisa tomar cuidado, né? Tem gente que só consegue ouvir mensagem no WhatsApp no velocidade 3, né? Por quê? Porque o cérebro está tão agitado que não consegue ouvir uma mensagem no ritmo normal. E isso é engraçado porque vai ganhando escala, e no fim, você não para. Quantos de nós na caixa do nada, né? Sabe aquela questão assim, você fala assim, não vou fazer nada, vou ficar só... É muito difícil para nós. Então, de novo, né? A importância da gente poder lidar com meditação, né? Meditação que eu estou dizendo não é a meditação oriental para ficar com a mente vazia, mas é meditar na palavra, né? Poder ter um tempo para nós descansarmos com qualidade. A gente não tem isso. Oi? Não entendi? A lista? Tá passando. Obrigado, Marli. Que eu esqueço mesmo. Obrigado. Não é verdade, gente? Então, assim, a gente ter períodos programados para poder desacelerar. A gente não desacelera, né? Muitas vezes, né? A começar de mim, né? O desafio do cristão: cultivar a paciência, a meditação na palavra e a oração constante, né? Então são desafios para nós, porque isso exige muitas vezes da gente quietude, né? Um ambiente tranquilo, né? Sem agitação. Fragmentação de identidade, origem histórica, a desconstrução das instituições tradicionais, família, religião, Estado, levou à busca por novas formas de pertencimento. Impacto atual, muitos vivem em crise de identidade, tentando se definir por grupos, causas ou estilo de vida. O desafio do cristão: saber que nossa identidade está em Cristo e que somos filhos de Deus, peregrinos com destino certo, né? A gente já pertence a um grupo, né? E trabalhar em prol desse grupo, né?
Ok. E aí a conclusão, né? Como viver como forasteiros? Pedro chama a abster-se das paixões carnais e manter o bom procedimento entre os gentios. Isso não significa isolamento, mas significa discernimento. Porque o cristão vive no mundo, mas não se molda por ele. E ele é sal e luz, não por superioridade, mas por fidelidade. Então essas palavras, elas são chave para nós. Por quê? Existem famílias, né, que adotam a postura do tudo pode. Não põe regra para nada. E tem famílias que colocam como regra eu falei primeiro, aqui não tudo pode. E tem a família que fala que nada pode. Só que essas são posições que não usam o discernimento como ferramenta para avaliar o que pode e o que não pode, porque isso dá trabalho. Então, por exemplo, programa X, né, sei lá, um programa de televisão. Não pode, sei lá, vou exagerar, né? Não pode assistir televisão, não pode acessar a internet, não pode não sei o quê. Isso é um modelo muito fácil. Agora, sentar junto, assim, deixa eu ver que tipo de programa você está assistindo, assistir junto com os filhos, né, no caso, para poder avaliar, poder, inclusive, começar a construir nele o senso de julgamento, para ele ter discernimento. O que você achou? O que está contrário àquilo que você aprende comigo na igreja, enfim, na Bíblia, né? E começar a treinar os nossos filhos, porque vai ter um dia em que eles vão estar no mundo. E nesse dia é muito importante que os nossos filhos saibam discernir o que é certo e o que é errado. E isso, gente, é treino. Né? E dá trabalho. Mas é treino. Se a gente não começar desde pequenininho a ensinar... Então, assim, sabe, não é não deixar o filho passar por isso. Mas ao passar por isso, ensinar o filho a como lidar com isso. Né? Mas dá trabalho. Por isso que é ao levantar, ao se deitar, né? Porque é a convivência do dia a dia. Conforme os exemplos vão surgindo, e eles surgem, você vai, né, ensinando aquilo que deve e o que não deve acontecer. E uma coisa muito importante também, né? Muitos cristãos acabam assumindo para si um ar de superioridade. Olha como eu sou santo, olha como esse pecador é um perdido. Mas, gente, não é essa a questão. Se você quer manter um bom proceder, e na sequência nós vamos falar muito sobre isso, um fator fundamental é a humildade. Então eu não tenho que olhar para o mundo de uma maneira que Jesus não olhou. Jesus quer mais exemplo de humildade do que Jesus? Não tem. E ele amou a todos. E ele se sacrificou por todos. Quem somos nós para desenvolver qualquer ar de superioridade ao lidar com o nosso próximo, né? Então, essa questão é muito importante. Não é por superioridade, não é porque eu sou melhor que você, porque eu sou cristão. Não, mas é por fidelidade a Deus. Então, por fidelidade a Deus é que eu tenho um proceder que é um proceder diferente daquele que o mundo tem. Né? E aí, nós vamos falar de proceder como forma de submissão. Lá no texto de 1 Pedro, aonde que surge esse contexto todo, né? No 2, a partir do versículo 11. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, a primeira coisa que ele fala aqui é que nós somos peregrinos e forasteiros. Qual que é a característica do peregrino? O peregrino é alguém que está ali só de passagem, certo? Ele não está fixado naquela terra. Essa é ou não é a nossa realidade? É a nossa realidade. Aqui nós somos peregrinos. E qual que é a característica do forasteiro? O que o forasteiro tem diferente do povo que habita uma determinada região? Por que ele é chamado de forasteiro? E às vezes a pessoa fala assim, ali está um forasteiro, não está? Não tem, né? Não tem pátria.
Ele é estranho, né? Ele não tem os mesmos costumes, ele não tem os mesmos hábitos. E as pessoas, quando olham para ele, claramente identificam: esse cara não é daqui. Né? Então, nós somos peregrinos e forasteiros. Peregrinos por quê? Porque nós estamos de passagem para ir para o reino de Jesus. E somos forasteiros, porque aqui nós não devemos assimilar a cultura que está presente no mundo. Né? E aí ele começa a falar a respeito de algo que é muito importante para nós. Então, olha só como faz sentido isso, né? Ele fala que nós somos peregrinos e forasteiros, vos absterdes das paixões carnais, ou seja, muito daquilo que o povo, imaginando que é o povo do mundo, faz, a gente ainda gosta. Não são coisas que a gente fala assim: nossa, credo, nem quero. Não, são coisas que ainda nos desafiam em termos de tentação. Né? A gente é forasteiro, mas tem uma vontade de ser do povo danada, né? Então, é disso que ele está falando. Mantendo exemplar o vosso procedimento. Procedimento é comportamento, é aquilo que os outros veem. Não é algo que acontece dentro de nós mesmos, mas são atitudes que a gente toma no nosso dia a dia, que levam os outros a nos identificar como forasteiros. E muitas vezes o que a gente quer? A gente não quer ser identificado como forasteiro, a gente quer pertencer. Lembra daquele monte de coisa que foi colocada aqui em relação à sociedade? Muitas vezes a gente quer pertencer ao grupo, a gente quer pertencer ao pessoal lá do trabalho, que é super bacana e tal. Esse que é o grande desafio nosso, né? Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Veja, o que os gentios estão fazendo? Que o texto fala aqui. Observando-vos. São atitudes que os gentios veem. Né? Aí ele fala: glorifiquem a Deus no dia da visitação. E aí ele começa uma série de questões em que sempre as questões estão colocando a submissão. Né? No 13 ele começa assim: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Quais comportamentos um cidadão poderia ter para demonstrar sujeição às autoridades? Vocês já pensaram nisso? Nós somos cidadãos, tá certo? Forasteiros, mas aqui cidadãos. Veja se não faz sentido alguns desses comportamentos aqui, Percebe que sempre é uma ação ou uma reação, certo? Falar com honra sobre líderes, mesmo quando há discordância. Pagar impostos, respeitar regras de trânsito, seguir normas públicas. Não se envolver em brigas, intervir em conflitos para promover a paz em ambientes públicos. Participar de ações comunitárias, ajudar em causas públicas, cuidar do bem comum. Não disseminar notícias mentirosas, não promover discursos de ódio, agir com dignidade mesmo quando tratado injustamente por autoridades ou sistemas. Percebe? São comportamentos. Quando alguém olha para isso daqui, ele vai ou não vai encontrar um cidadão que está submisso às autoridades? Mesmo que haja discordância. Ninguém é obrigado a concordar com coisa errada, tá certo? Então, eu discordo, mas eu mantenho uma conduta que me identifica como alguém que é diferente daquele ambiente onde eu vivo. Isso para nós é muito desafiador, né?
Porque muitas vezes ficamos indignados com as coisas que estão acontecendo. Nós estamos vivendo um período muito complicado, em termos de país, em termos de povo. E é engraçado porque isso não está acontecendo só no Brasil, né? Acontece no mundo inteiro, né? Mas quando eu olho pelo fato de eu ser peregrino e pelo fato de eu ser forasteiro, o que cabe a mim? Ter um comportamento em que as pessoas olhem e falem assim, esse cara não é daqui, ele é diferente, né? Porque isso não é o padrão, né? O que a gente tem visto, né? Não é o padrão, né? Tá? O próximo trecho. Oi? Falar com honra sobre líderes. Sim, o que é falar As autoridades. Qual que é a referência bíblica para isso? Eu vejo muitas referências para você obedecer às autoridades. Agora, falar com a impressão que está lendo aí, ó, que você tem orgulho de quem são seus líderes. E eu não vejo nenhum mandamento, e eu em particular não tenho, acho que da maioria deles. Eu não sei se... Me parece que honra está mais ligado a respeito e não se falar de maneira escrachada. É um mandamento bíblico, claro. Sim, tá? Mas é muito... Assim, a gente tem uma cultura que é muito fácil a gente xingar político, por exemplo. Isso então, claramente eu acho... contra a Bíblia. Exatamente. É nesse sentido. E outro detalhe aí, não promover discursos de ódio. Tá? Hoje mesmo de manhã, lá em casa, a gente discutiu, quem quiser pode olhar, não quero entrar no mérito, mas teve um episódio essa semana, um torneio de tênis importante que está acontecendo, lá de uma treta lá entre uma jogadora e uma outra que é negra. E eu gosto muito de ler os comentários. Tá? Assim, quase todo mundo associou aquilo lá com uma questão de racismo. Tá? Sei lá, e na minha santa ignorância eu não vi nada de racismo lá, vi uma treta entre duas pessoas. Né? Então, no próprio texto aqui fala que é para manter a nossa postura exemplar. Né? Para mim, o exemplar, a referência é o que está no 9, né? Que é proclamar as virtudes daquele que os chamou. Sim. Ou seja, a referência para aquilo que é exemplo para a gente é Cristo, e não, obviamente, a sociedade. Porque hoje em dia, facilmente você vai ser acusado. Aquilo que era claro entre o que é certo e o que é errado, está muito tênue hoje em dia. Muito. Tá? Então, facilmente você... Talvez uma situação dessa, o melhor é você se abster de entrar, por exemplo, numa treta dessa, eu me incluo fora dessa. Então, se eu for falar o que eu penso... Talvez você vai ser mal interpretado. É outro negócio, né, Marcelo? Assim, são questões que o ambiente em que a gente está muito hostil para muitas coisas, principalmente para o cristão. Então, a ideia de colocar aqui é justamente a linguagem racista, tá? Ou de minorias, né? Então, é não promover esse discurso que muitas vezes está atuando de forma malévola em detrimento a não só minorias, né? Até as maiorias em alguns momentos, né? Porque às vezes no defender as minorias você desqualifica a maioria, né? Nós cristãos somos muito atingidos por causa disso, né? Então, é manter uma postura onde você, através do conhecimento, através de sabedoria, você, inclusive, discernir isso. Esse tipo de raciocínio que você tem trazido, como exemplo para nós, envolve conhecer o que é um discurso racista e o que não é um discurso racista. Então, mas Maurício, é outro negócio. Hoje em dia, assim, eu tenho convicção por conta dos comentários. Eu estou falando lá, eram centenas, não é 4 ou 5, 4... Assim, eram centenas e muitas centenas de comentários. O que é discurso de ódio, para eles não é para mim. Tá? Eu não vejo uma... E muito pelo contrário. Agora há pouco você falou da omissão da igreja. Tá? Existem comportamentos na nossa sociedade que, se você não se omitir, você vai ser acusado de racista, misógino, e aí tem uma perca grande. Então,
Talvez o que eu peço às vezes é sabedoria para, em não me omitir, mas também não entrar em bobado. Claro. Não, e o que eu acho mais importante na nossa reflexão, Marcelo, é assim, a gente ter consciência de que isso não é fácil. O se posicionar não é fácil. Saber o que é um discurso de ódio, o que não é um discurso de ódio, o que não dá é para você ir na onda. Sabe assim? Então eu vejo alguém lá, que a gente até brinquei aqui do influencer, né? Defendendo uma ideia, vai ver o que de fato está sendo defendido ali. Porque o politicamente correto trouxe para nós uma questão onde as visões contrárias se calam. A gente vive hoje uma realidade em que você não pode emitir sua opinião. Coisa que num passado não muito distante, você podia ter divergência. Você falar de A e eu falar de B, tá tudo certo. Um não tentava convencer o outro. Hoje não. Hoje, se você fala algo que não está de acordo com as minhas convicções, você passa a ser meu inimigo. Então, defender a fé cristã num ambiente como esse, porque é evidente que isso também mira o ambiente cristão, você vai perceber que é muito complicado. Talvez mais do que foi no passado, né? A gente só viveu essa época. Mas a ideia é que a gente tenha sabedoria. Então, Marcelo, eu não sei te dizer exatamente assim, o que é discurso de ódio? Discurso de ódio é aquilo que, de alguma forma, traz conflito entre públicos. Então, qual que é a questão do cristão? Acho que é fácil a gente entender o que é odiar, ter um sentimento negativo com a pessoa. Tá? O ponto é, não necessariamente, é fácil para a gente, sei lá, se você é um estudante da palavra e tal, né? O ponto é, não significa que você vai sentar com uma pessoa, falar alguma coisa que para você não é isso e para outra, cara, para ele é. Mas a questão aqui também é não promover, sabe? Não pegar. É isso. Claro. Por isso que eu falei, ou seja, talvez em muitos casos, seja, você não falar nada não quer dizer que você tem uma postura omissa. Às vezes simplesmente talvez não seja sábio entrar na discussão. E talvez entender os pormenores, né? Entender aquilo que está de fato sendo discutido ali, né? Porque tem muito discurso também que ele se pinta como alguma coisa extremamente, né, nobre, olha, vamos não sei o quê, e por trás disso só tem podridão, né? Então, é importante a gente saber. E, gente, o mais importante que eu acho que vale para nós nesse curso é estar atento. A ideia é mostrar para vocês o quanto a gente está sendo desafiado como cristãos a permanecer como forasteiros, a permanecer como peregrinos. Porque o ambiente nosso é extremamente hostil. E, mais ainda, né? Se você não tem sentido essa hostilidade, para você repensar na tua vida cristã. Né? Porque naturalmente isso traz para nós conflitos. E questões como essa, que são extremamente importantes. Que argumento que eu estou usando no meu dia a dia? Até que ponto também, que eu acho que não é o que o Marcelo está falando, mas que a gente corre um risco, a gente vai na onda só para não vou me posicionar porque eu não quero criar confusão. Né? Então, assim, a gente, como forasteiros e peregrinos, nós temos que defender a nossa fé. E muitas vezes isso vai significar entrar em alguns confrontos, sem problema nenhum. Né? Não é um ambiente fácil, né? Eu acho que o que vale é a gente pensar no que foi dito antes, né? Praticando o bem, você silencia a ignorância dos insensatos. Porque às vezes nós vamos ser condenados na ignorância dos insensatos. Exato. Mas o que vai falar mais alto é o bem que nós estamos praticando. Exatamente. Né? Diante de Deus, esse bem. E é engraçado porque ele não fala de você defender na base da palavra, é na base da conduta. Não é? Então, assim, muitas vezes quando você entra num embate, numa discussão, talvez tenha a ver com essa questão, você não vai conseguir convencer a outra parte. Mas se você mantém seu proceder de maneira reta, cristã, objetiva, você mostra valores que muitas vezes o mundo até nem entende, mas consegue perceber.
Então ele não está falando aqui, olha, vai lá, estuda bastante e traz o argumento fatal para derrubar o outro. Não, é o proceder, não é a fala. Então isso que eu acho que é um desafio para nós, né? É a gente manter a conduta, né? Uma vez, eu acho que eu até falei nesse curso aqui, uma vez eu fui difamado numa situação, né? E quando eu fui conversar com o Fernando, ele falou assim, quando a tua reputação está sendo questionada, foca na conduta. A conduta é o que vai dizer. As pessoas podem dizer isso, né? Pois não, Renata? Francisco de Assis, eu gosto muito da frase, pregue a palavra. Se precisar, use a palavra. Exato. Então, a nossa conduta, o nosso procedimento, eu tenho um testemunho pessoal até da nossa vida, porque eu era gentil, não era cristã, e conheci o Jorge Nunes da faculdade, e aquele dia eu estava meio triste, e ele sentou do meu lado, não o conhecia, conversei com ele, que era um ônibus de estudante, e pelas palavras, pelo jeito, eu falei, tem algo diferente. Eu não sabia o que é, tem algo diferente. E aí depois ele me convidou para a igreja e tudo, e exatamente esse proceder, o jeito de falar, eu me lembro de uma frase que diz, o cristão, ele deve ser diferente, não esquisito. Legal, boa, muito boa. Isso que chama, o proceder. Diante deste mundo, é exatamente isso, é Romanos 12, né? Sim. Não podemos anular, não podemos cair em tantas armadilhas, nós devemos fazer a diferença, né? Para que Cristo mesmo seja, vamos dizer, refletido na nossa família, porque eu era a única cristã, e é o nosso proceder que vai fazer exatamente, simplesmente, crente, cristão, que vai fazer a diferença. É isso aí. Eu conheço outro casal também que a pessoa se apaixonou pelo comportamento do homem. Esse é o nosso desafio, né? Ter sabedoria. A gente precisa pedir sabedoria a Deus para isso, né? Não é automático. Tá certo? Então, é isso, quer dizer, são exemplos de procedimento. Aqui, de forma alguma, é uma lista exaustiva, né? E nem uma lista que olha, está 100% correta. Então, são sugestões para a gente poder discutir. Mas o principal proceder, gente, não é intenção, é comportamento. É algo que o outro consegue ver, tá? Essa que é a ideia das listas, né? E aí ele continua, né? Servos, ali ficou faltando só no anterior um trecho que é o 17, que fala assim, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. A partir do 18, ele fala a respeito dos servos, e os servos ele diz assim, servos, sede submissos, com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isso é grato que alguém suportando tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus, pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Portanto, porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado nem dolo algum, se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, pois por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então, quais são os comportamentos que um servo pode ter para mostrar essa submissão aos senhores, né?
chegar no horário, cumprir os prazos, manter a constância no trabalho, né? Ser constante no trabalho, não reclamar, não fazer fofocas, não dar respostas ríspidas, mesmo diante de injustiça, fazer bem feito, mesmo quando ninguém está olhando ou quando a tarefa parece menor, né? Ajudar quem está sobrecarregado, evitar competição desleal, promover o bem-estar coletivo, receber feedback sem orgulho, aprender com os erros, evitar justificativas defensivas, interceder por chefes, colegas e decisões da empresa. São comportamentos, né, que você pode ter diante da no ambiente do emprego. E hoje tem sido tão complicado a gente lidar com algumas questões que envolvem a dedicação ao trabalho, que parece tão elementar, mas isso não é muito da realidade que a gente vê nos empregos. Eu acho que quem lidera a equipe sabe disso, né? Tem sido muito complicado, né? Ontem a gente estava conversando e o João, né, que é o noivo da Thaís, estava contando algumas questões que ele vive lá no trabalho, né? E como ele é novo nesse ramo de trabalho, algumas coisas que deixam ele assim perplexo, me fala: olha, João, essa é a maioria da regra, não tem coisas do tipo, né? Bem mudando. Então assim, tem coisas assim que você fala assim, mas não é possível que o cara não consegue enxergar a necessidade de se fazer algo, né, que deve ser feito, pronto, tem que fazer, né? E ele contando a respeito de uns testes que ele tinha que fazer lá numa determinada maneira e precisaria ficar além do horário, né? E para ele, assim, foi muito natural fazer isso, mas quem estava do lado dele reclamou, brigou, fez aquele escarcéu, né? Então, assim, apesar de serem coisas elementares, isso tem se perdido. A gente tem tido alguns desafios lá na empresa que estão muito relacionados a isso, né? Pessoal que reclama demais, pessoal que não faz, falta de compromisso, né? A gente estava falando, tem gente que é pontualmente atrasado. Você já viu isso? O cara só chega 15 minutos depois, mas não chega no horário de jeito nenhum. Ele é pontualmente atrasado, né? Então, e se você for ver, são coisas simples, né? São coisas simples. E olha, muitas vezes, pessoal, o cristão está fazendo isso também, tá? A gente achar que isso daqui é só o gentil que está fazendo, tem muito cristão que está indo nessa onda aqui. Bom, achei que ia dar o sinal, que eu não queria tratar desse aqui, ó. Achei que ia me escapar disso. Então, a partir do 3:1, ele diz assim, né? Mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, a observar vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado do cabelo, adereço de ouro, aparato de vestuários, seja, porém, o homem interior do coração, unido a um incorruptível traje de espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesma, a si mesma se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então, alguns exemplos de comportamentos, né? Reconhecer as qualidades do marido diante de filhos ou amigos. Escolher palavras que edificam, mesmo quando discordar. Dar a sua opinião com sabedoria, mas não tentar controlar. Cuidar da casa ou da rotina com carinho, não por obrigação, mas por amor. Demonstrar que servir é uma expressão de afeto, não de inferioridade. Dar espaço para ele falar, sem interromper ou minimizar. Demonstrar interesse genuíno pelo que ele pensa ou sente.
Orar pelo marido, por suas decisões, trabalho, saúde e vida espiritual. Abraçar, tocar, sorrir, mesmo quando não há um clima romântico. E cuidar da intimidade com sensibilidade e generosidade. São exemplos, pessoal, é óbvio, eu não sei exatamente como que uma mulher pensa, mas são exemplos de comportamentos. E a gente não vai sair sem essa, né? Temos que pelo menos falar do marido aí, né? Não, temos que ficar. Mulheres, me ajudem com isso. Tem que buscar o filho, que está inclusive aqui na lista, né? Né? Como servo. Então, assim, ó, exemplos, e disso daqui eu tenho propriedade para falar, né? Não, evidentemente que não que eu faça tudo que está aqui. Consultar a esposa antes de decisões importantes, considerar seus sentimentos, opiniões e necessidades, não usar palavras ásperas, críticas, destrutivas ou tom autoritário, elogiar a esposa em público, mostrar que o casamento é uma aliança de cooperação e não de hierarquia, interceder por sua vida espiritual, pela saúde e decisões, ajudar nas tarefas domésticas sem esperar reconhecimento, cuidar dos filhos com dedicação e presença, defender a esposa diante de críticas, abraçar, elogiar, escrever bilhetes, surpreender com gestos simples. Então, pessoal, o que envolve, né, esse relacionamento que hoje é tão combatido nesse mundo, que é o relacionamento entre marido e mulher? São comportamentos simples. O que é interessante, fala para mim, o que tem aí que está falando que precisa de dinheiro, que... Nada. Só atitudes. E nos dois casos, cada um desses comportamentos, em menor ou menor grau, representa para nós um desafio. E muito tem a ver com aquele contexto que nós vimos anteriormente, do individualismo, do imediatismo. Agora, eu não tenho dúvidas, né? Estou fazendo 27 anos de casado. O melhor investimento que a gente pode fazer na vida é investir no nosso cônjuge. Não tenho a menor dúvida com relação a isso. Então, às vezes, né? Hoje, né? Tá mais fácil, né, gente? Quer mandar um bilhetinho para a esposa, é só mandar um WhatsApp, não é? Manda lá, ó, tô pensando em você, te amo, coisas desse tipo, né? Não é difícil fazer isso, mas isso exige de nós, e eu acho que esse é o ponto, um olhar atento. A gente não tem olhado com atenção para o nosso cônjuge. A gente tem olhado no dia a dia, com esse monte de informações que tem, a gente deixa o nosso cônjuge passar, batido, muitas vezes. E a gente esquece que muitas vezes lavar de louça, e aí eu estou falando para os maridos, lavar uma louça, arrumar uma cama, cuidar da filha, deixar a esposa descansar, gente. Pegar os filhos e falar assim, ó, eu vou sair um pouquinho, fica aí tranquila, para descansar. Se você não investe na sua esposa, você quer que o relacionamento seja de que jeito? Isso é ser um bom marido. Que é um desafio para todos nós, e eu sei que também para as mulheres também é um desafio, né? Mas que a gente possa ter consciência disso, de qual é meu papel como marido, né? Não é o alvo de todos os benefícios, mas é alguém dedicado à sua esposa. E é tão interessante porque quanto mais você faz isso, mais a esposa se sente amada. E isso retorna para você como bênção. Isso é o que tem valor. E quando alguém de fora olha para o casal e fala assim, esse casal é diferente, né? É fácil ver quantas piadas você vê de marido e de mulher, né? O marido é sempre o banana e a mulher é sempre a mandona, não é? Isso está completamente o contrário daquilo que a Bíblia traz. E a gente acha graça. Só que ali estão sendo colocados valores e críticas que destroem a família. De uma forma muito sutil, muito engraçada. E você vai dando uma risada e está indo cada vez mais para baixo, né? Então a gente precisa ter muito essa consciência, tá bom? E no final, gente, só para terminar mesmo, né? Qual que é a conclusão de tudo isso? A conclusão de tudo isso é que todos nós, se quisermos ter uma vida dedicada a Deus, o primeiro princípio é submeta-se. Porque pelo texto você vai perceber que todo mundo é submisso a todo mundo.
Quando ele fala que maridos igualmente, o que ele está falando? Ele está falando que nós temos que ser submissos tanto quanto as mulheres. Porque submissão é o primeiro passo para que você obedeça. E a nossa vida não é uma vida onde a gente é senhor absoluto das nossas vidas, mas quem é o senhor das nossas vidas é Jesus Cristo. E sem submissão, isso não se torna realidade na nossa vida. Esse é o grande desafio que nós temos. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua mensagem, obrigado pela tua palavra. Obrigado também, Senhor, porque a cada dia somos desafiados a chegarmos mais próximo do seu caráter, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a perceber situações onde possamos testemunhar o teu nome, muitas vezes pela atitude, Senhor. E que o Senhor nos prepare para um ambiente hostil em relação à fé, hostil em relação aos seus princípios, Pai, para que possamos manter o nosso procedimento exemplar naquilo em que o Senhor nos instrui. Ajuda-nos, Senhor, eu te peço em nome de Jesus.